Palavra Pastoral Semanal, 25 de novembro de 2020. Apóstolo Jorge Franco. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que alegria poder compartilhar com vocês este momento, essa nova oportunidade de estar sob o servir do nosso Pai Celestial, em Sua Palavra e em tudo o que Ele quiser colocar na nossa alma. Trago também os desejos de bênção e lembranças do apóstolo de distrito para cada um de vocês, também dos queridos apóstolos e amados bispos. Hoje temos uma palavra pastoral baseada no serviço divino que corresponde a esse dia, como um texto bíblico que é uma palavra do apóstolo Paulo aos Romanos e que justamente se encontra em Romanos no capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo queria muito ir a esta congregação. Tinha muitos desejos de conhecê-la, de transmitir o Evangelho. Era a sua convicção, a sua fé, irmãos, mas também sabia que era a sua missão. Ele queria, como um servo colaborador de Cristo, oferecer este Evangelho. Neste texto que temos para este dia, definiu o Evangelho e o classificou de uma forma muito bonita, porque ele chamou o Evangelho de poder de Deus para a salvação dos homens, de todos aqueles que creem nele. Então, sobre esta situação tão particular, tão linda, é o que apresenta a esta congregação. Então, pensemos que primeiro, para poder entender tudo isto, temos que definir bem e saber bem o que é o Evangelho. Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a alegre mensagem. O Evangelho são as boas novas. Irmãos, com o serviço divino de hoje, termina o que chamamos de ano litúrgico. Pensemos que no próximo domingo já é o primeiro domingo de Advento, já em poucos dias estaremos no Natal. Mas esse ano litúrgico compreende o nascimento de Cristo, sua vida, sua doutrina, suas experiências, tudo o que ele mostrou entre os homens. Também a sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão, o dia de Pentecostes. Também esta linda etapa da qual nós agora participamos, que é a espera do regresso de Cristo para buscar o seu povo. As bodas no céu, o milênio de paz e esta eterna comunhão de Deus com todos aqueles crentes em Cristo. Este é o Evangelho, irmãos. Estas são as boas novas. Esta é a alegre mensagem que o amado Deus deu através de Jesus sobre a terra, em seu amor, em sua misericórdia, para que nesse caminho gerado por Jesus, por Cristo, irmãos, todo aquele que crê possa ter salvação. E esse Evangelho, chamado de poder de Deus para a salvação, cumpre fatos marcantes na vida do crente. Pensemos em algo, irmãos. Através desse Evangelho, o poder de Deus nos libertou do pecado. Porque o ser humano estava perdido no pecado. Estava longe de Deus e era uma situação que não tinha solução. Mas o amor de Deus, a sua misericórdia através da morte e da ressurreição de Cristo, lhe deu esse perdão, essa vitória da vida sobre a morte. Deu a liberdade, irmãos. Há um exemplo muito lindo para poder compreender ainda mais isto. E diz: esse poder de Deus no seu Evangelho é como um braço estendido que segura o crente e o tira do pecado e o liberta. Isso é maravilhoso, é uma ação desse poder. Além disso, o poder de Deus no Evangelho produz uma ação muito bonita na alma. E isto o vivemos muitas vezes, irmãos. Vivenciamos muitas experiências quando estamos diante do altar, quando ouvimos a palavra, quando recebemos os sacramentos. Tudo que sente o nosso ser interior, porque cremos, porque o vivemos, porque o procuramos.
como Deus nos conhece, conhece um momento da nossa vida, conhece tudo o que passa pelo coração, pelos pensamentos. Pensemos também nesse tempo de preparação que estamos vivendo todos, irmãos, nesta pandemia. Como Deus está do nosso lado através de sua palavra, através dos atos de graça, do seu evangelho, do seu poder, nos levanta, nos sustenta, irmãos, nos desenvolve a confiança e esperança no futuro. Quantas vezes nos mostra, irmãos, de uma forma ou de outra, que Ele está tão perto de nós. E isso nos dá tanta calma, tanta paz. Assim, então, produz todas as mudanças para que se desenvolva em nós essa nova criatura, para alcançarmos a dignidade no retorno de Cristo e para poder ir e poder viver conforme a imagem do Senhor. Caso contrário, não seria possível. No entanto, o poder viver sob a ação desse Evangelho torna-se possível em nós, mesmo com nossos erros, com a nossa humanidade. Mas também, irmãos, o efeito desse poder do Evangelho produz em nós esse desejo de testemunhar, que, embora às vezes possa parecer a vergonha ou o que dirão, ou talvez as condições atuais na sociedade não facilitem tanto poder testemunhar a obra de Deus, mas, no entanto, o que vive em nosso coração, irmãos, pode superar tudo isso. E apesar da fé estar diminuindo hoje, de que talvez se possa pensar que este evangelho pode ser antigo ou pode estar fora de moda, irmãos, não é assim. Sabemos, como filhos de Deus, o vivemos, irmãos, refletimos, pensemos nisso, que este evangelho de Cristo, este poder de Deus está cada dia mais atual e demonstra como cada dia é mais necessário para aquele que crê, para aquele que procura a salvação. Irmão, um exemplo. Podemos ter sido salvos de algum grande problema por uma pessoa. E talvez, ao mesmo tempo, encontramos aquela pessoa que nos deu uma mão ou que talvez nos tenha salvo a vida. O que aconteceria conosco? Seria uma alegria maravilhosa. Iríamos ao encontro mais uma vez, certamente lhe agradeceríamos. E se ao nosso redor houvesse mais alguém, diríamos: olha, este me salvou, me ajudou, este me deu a mão no momento mais necessário e oportuno. Irmãos, pensemos. Cristo salvou nossa vida. Hoje, em nossa vida de fé, existe um futuro de salvação. Existe um futuro de eternidade. Existe um futuro da pátria celestial. Esta é uma mensagem alegre. Estas são as boas novas que sabemos por amor de Deus. Às vezes não há as condições para que isto possa ser dado aos outros irmãos, mas às vezes sim. E é aí que o Filho de Deus deixa de lado preconceito, vergonha, e então testemunha do que vive a sua fé, o seu reconhecimento, a sua convicção, a sua experiência de vida, de fé, que assim possamos fazê-lo. Isso também é uma ação do poder de Deus em nós, através do seu Evangelho. Confiemos nele, irmãos. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, irmãos, que esse Evangelho, esse poder de Deus está totalmente ativo. Não há nada que o possa deter. Irmãos, não há nada que possa deter o plano de salvação de Deus, como nosso apóstolo maior nos disse este ano perante tudo o que estamos vivendo. Isso segue em vigor, isso ainda está vigente e queremos nos segurar nele, queremos buscar permanentemente esse Evangelho. Queremos colocar-nos sob o seu, ativar o seu poder e que tudo isso possa desenvolver esse ser um filho de Deus digno para o Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, Deus guarde a cada um em tudo isso. Deus dê a força para poder seguir adiante, clareza, paz, confiança, temperança. É encontrar em cada oração essa resposta de Deus de saber: meu filho, eu estou aqui, perto de você. Nunca vou te esquecer, nunca vou te abandonar. Peça-me tudo o que precisares. Assim o fazemos, porque desejamos alcançar o dia do Senhor.
Deus vos guarde, vos abençoe, vos proteja, irmãos. Todos os melhores desejos de coração e nos encontramos em cada oração. Até sempre. Boa noite, irmãos.